Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Marco Polo 2, ao serviço de Khan, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Devir. E os designs dele são Daniele Tassini e Simone Luciani, que são os mesmos designers do jogo Marco Polo 1. E isto foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu gosto bastante do primeiro jogo. Vamos pegar a caixa aqui, mostrar o verso, e levantando a caixa aqui, a gente já vê que é uma caixa um pouquinho pesada, ou seja, deve ter bastante componente aqui dentro. E aqui a gente tem o verso da caixa, descrição do jogo, a gente tem a parte dos componentes aqui do lado, e aqui imagens dos componentes de uma mesa de jogo montada, e aqui também tem aquelas informações básicas que eu sempre gosto de falar, que é um jogo para 12 anos ou mais, para 2 a 4 pessoas, e aqui ele fala tempo aproximadamente de 30 minutos por jogador. E se for seguir o primeiro jogo, deve ser mais ou menos isso mesmo. Então vamos lá, retirar o plástico da caixa. Então, abrir a tampa da caixa. A caixa, ela não tem acabamento, é uma caixa um pouquinho mole sim, tá? Uma qualidade razoável, não muito boa, mas também não muito ruim. Na verdade, é uma qualidade média. Vou retirar aqui o tabuleiro, que depois eu mostro separado para vocês. Mas olha só, parece ser bonito. Aqui a gente já começa, provavelmente esses aqui vão ser os separadores da caixa. Olha só, em papelão. E ele tem um acabamentozinho interno aqui, tá vendo? Mesmo assim, e aqui ele é mais liso. A gente tem o manual de instruções do jogo. Aqui a gente tem no manual, qualidade do manual é uma boa qualidade. Este manual aqui é um manual em espanhol. Então provavelmente a gente vai achar, manual em português aqui. Vamos passar reto desse em espanhol até a gente chegar no manual em português. Aqui um suplemento, também em espanhol. Então, estes são os punchboards. Vamos tirar eles aqui. Eles parecem que estavam bem unidos. Vamos separar. Olha só, a gente tem estes aqui. Isto me parece ser uma novidade desse Marco Polo, para mudar um pouco o setup. Acho que são as fichas de ofertas. Olha só, elas têm números aqui. Vão ser colocados no tabuleiro. A gente tem outra coisa que também me parece ser uma novidade, que são essas fichas aqui de guildas, que me parece que vão ser necessárias para o transporte marítimo, outra novidade desse jogo. E aqui também a gente tem um dos personagens, uma das características marcantes desse jogo é que cada jogador vai escolher um personagem e todos parecem ser muito poderosos. Você sempre vai olhar o do amiguinho, vai parecer melhor do que o seu e o amiguinho também vai ter a mesma impressão do seu personagem. A gente tem aqui também um contrato, isso aqui característica do primeiro jogo. Temos temos aqui as moedas também, é legal que ela tem essa, como se fosse uma moeda mesmo da época, né? E a gente tem aqui, creio que, se eu não estiver enganado, isso aqui são marcadores de bonificação das cidades. Olha só, desenhozinho da cidade atrás. Não vou retirar tudo do paintboard, mostrando apenas alguns componentes para vocês. A propósito, olha só a ficha de personagem, a gramatura que eu não tinha mostrado antes. A gramatura dos componentes é bem boa. Aqui a gente tem, vamos tirar aqui. Ó, já está saindo aqui mais uma ficha de contrato. Vou tentar destacar aqui, saiu. A gente tem que destacar uma mais aqui. A gente tem essa outra ficha aqui, né? Uma ficha de oferta. Esse aqui eu já mostrei. Esse cara aqui, eu acho que é uma ficha de bonificação do entreposto.
A gente tem mais moedas aqui. Não tinha mostrado uma moeda de 10, ela tem uma. Olha só que legal. Ela tem essa parte no meio. Como vocês podem ver, as coisas estão saindo com bastante facilidade. Aqui a gente tem a ampulheta. Aí é com essa ampulheta aqui a gente vai marcar o primeiro jogador. Temos mais um personagem aqui e várias fichas de contratos. Uma coisa interessante é que essas fichas de contratos aqui tem o Yin Yang. Talvez seja a marca desta versão. E aqui sim, a gente acha o manual em português, que eu vou mostrar aqui mais detalhado. A gente tem o conteúdo do jogo, a preparação, olha só, com todas as coisas marcadas, os componentes. A gente tem a marcação do jogador, aqui a preparação, desculpa, do jogador. Regras do jogo, como se dá um turno, quais são as áreas do tabuleiro. Aqui a gente tem as ações e a gente tem os livros, a boa vontade do Khan, selos de guilda, viajar, que pelo que eu tenho lido é mais fácil nesse jogo do que no primeiro, e como vocês podem ver, ele tem explicação e tem bastante exemplos. Aqui, parte de contratos, as cidades especiais, cartas de cidades, ações adicionais. Para toda ação ele tem exemplos aqui também, alguns esclarecimentos de regra, final do jogo, pontuação, modificação para partidas com 2 e 3 jogadores e uma rodada de jogo. E aqui também ele tem, creio que seja essa parte da rodada de jogo, que é aqui uma ajuda na parte de trás. Então é um manual de 16 páginas. A gente tem também esse anexo, aqui, como vocês podem ver, o sinal do Yin Yang que eu tinha comentado que tinha alguns componentes, indicando que é do Marco Polo 2 a serviço de Khan. Então ele tem algumas explicações aqui, creio que sejam coisas rápidas, os poderes das cidades, dos estandartes, cartas de objetivos e os poderes dos personagens explicados detalhadamente aqui. Nós temos aqui mais um punchboard com aqui, acho que fica melhor assim, com componentes que eu já mostrei e destaquei para vocês, e esse componente aqui é o tabuleiro individual do jogador verde, que tem algumas ajudas. Aqui ele vai colocar os entrepostos, os dados dele, os recursos que ele tem, ele vai deixar aqui, e aqui os contratos e contratos cumpridos com algumas ajudas aqui para lembrar o jogador. E aqui o verso dele também. Acho bastante interessante nesse jogo que ele tem meio que um formato de uma escrivaninha aqui com uma gaveta aberta. E aqui também, mais uma vez, a gente vê o símbolo pequenininho aqui, ó, vou mostrar para vocês, do Yin Yang, simbolizando de qual versão é essa. A gente tem mais punchboards, ou seja, bastante componentes para destacar. Esses aqui se parecem com aquele que eu mostrei para vocês, olha só. O tabuleiro do jogador, algumas moedas, entrepostos comerciais, cidades. Tem também aqui um jogador, o personagem, né, que ele vai jogar com os poderes. E também tem mais contratos. Tirando aqui esses contratos azuisinhos, que são os contratos iniciais. A gente tem mais um aqui, punchboard, também parecido com aqueles, e aqui mais bonificações dos entrepostos comerciais e das cidades. Nós temos aqui os dados, que são os clássicos da franquia já, né? São dados em madeira, olha só, eles são em relevos também, são dados de tamanho considerável. E a gente tem vários dados, os dados nas 4 cores dos jogadores, verde, azul, vermelho e amarelo, além disso dados que podem ser usados por vários jogadores, né? Que são os dados pretos. Aqui a gente tem vários e vários ziplocs e já vamos falar das cartas.
Olha só, eu acho que no jogo Marco Polo 1 não tinha dessas cartas maiores aqui. Estas cartas são do tamanho euro, 59 por 92 e são 18 cartas. Olha só, são várias cartas, o verso delas, vamos ver se são iguais, os versos são iguais. Talvez seja alguma coisa, alguma relação com o setup do jogo. Mas eu confesso para vocês que eu não sei para que servem estas cartas aqui. Estas aqui eu sei, são as ajudas daquelas outras ações que você pode fazer, que se não me engano, que são ações que você não gasta, que não são gastas, né? São, vamos dizer assim, ações livres que podem ser feitas nas vezes dos jogadores. Como são 4 jogadores, são 4 cartas 10, frente e verso, me parece ter a mesma iconografia e a qualidade da carta é bem boa. E agora nós temos aqui as cartas clássicas da franquia, né? Que são as cartas mini euros. E aqui nós temos um total de 29 cartas. Estas cartas aqui, são cartas de cidade, que a gente vai colocar nas cidades, olha o verso dela, que vão ser os benefícios para aqueles jogadores que tiverem entrepostos naquela cidade. E você pode ver, aqui tem cartas que você pode alocar dados nelas também para executar. A gente tem várias delas com o símbolozinho deste jogo. São várias cartas, me parece que todas delas a gente vai alocar um dado. Olha só, isso aqui é um recurso novo nesse jogo, vou mostrar para vocês, que é a Jade. Então, a gente tem várias e várias cartas dessa aqui. E aqui, aquelas cartas de 100 pontos ou mais 50 aqui, na verdade, se você virar 100 pontos. São cartas de qualidade muito boa. E temos aqui também, olha só, uma infinidade de componentes em madeira, que eu vou deixar separado aqui para mostrar para vocês, para não ficar um vídeo muito longo. Então, para mostrar para vocês, eu separei aqui os componentes, vou mostrar de 2 em 2. Esse aqui é o ouro, uma das coisas que é bem perceptível, de diferença dessa da versão anterior, que é a diferença de tamanho entre eles. A gente vê que o pequeno é bem menor do que o maior. E a gente tem aqui também os camelos. Olha só. Lembro que na primeira versão a gente tinha a sensação de que eles eram mais ou menos do mesmo tamanho, dava para confundir. Olha a pimenta. O tamanho da pimenta. E a gente tem também a seda, olha só. Maior e a menor. E a gente tem um recurso extra, que só tem um tipo, que é a Jade. E já falando dos componentes, componentes em madeira, bem pintados e bem recortados. Vou mostrar aqui os componentes dos jogadores. Olha só, agora eu já fiz uma certa bagunça aqui. A gente tem os entrepostos comerciais. Aqui no caso mostrando mais de perto o do azul. Temos também os personagens. Cada jogador tem, se não me engano, são 3 personagens, só que no jogo ele vai usar somente 2. Um para andar pelo tabuleiro e outro para marcar a pontuação. Aqui, retirando, a gente tem a caixa, o insert, aqui aquele material que eu mostrei no início do vídeo para vocês, vai ser colocado aqui para separar. E me parece que separa tudo certinho, olha só. Inclusive ele tem na marcação no fundo da caixa o lugar onde vai ficar cada coisa, as cartas, os contratos, aqui as ofertas, aqui as cartas maiores e os componentes em madeiras e dados. E é isso. Na lateral da caixa também, eu vi aqui que tem propaganda de jogos da Devir, que aqui a gente tem o Adara, jogo muito legal. E desse outro lado aqui, falando sobre os ilustradores.
Agora vamos lá mostrar o tabuleiro do jogo para vocês. Então, este é o tabuleiro do jogo. Olha só, ele é um tabuleiro dividido em 6 partes. A qualidade do tabuleiro parece boa, ele tem um acabamento aqui na lateral legal. E a gente tem, igual no primeiro jogo, a trilha de pontuação lateral. A gente tem aqui as cidades, mas me parece que nesse jogo a gente começa lá de Beijing, Pequim. E a gente tem uma que eu me lembre é um pouco diferente, porque aqui a gente tem os símbolos, olha só, os símbolos nas cidades. A gente tem também essas rotas marítimas aqui, que tem os barquinhos com os selos, devem ser uma novidade do jogo. Temos aqui ó, o lugar para a gente colocar os tiles de ofertas, que vão mudar um pouco. A gente tem lugares para colocar cartas aqui, não me lembro de ter visto isso aqui no primeiro jogo. E a gente tem essas casinhas aqui, esses símbolos de casinhas que tem uma certa pontuação no final do jogo, que eu também vou ser sincero para vocês que eu desconheço. Então a gente tem vários locais de alocação de dados aqui. Olha só, esse aqui me parece que é começando do 1, do 3, do 5, para pegar os recursos. Então este aqui é o tabuleiro do jogo Marco Polo 2. E esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Marco Polo 2 ao serviço de Khan. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha, se inscrevam no canal. Qualquer crítica, sugestão ou dúvida é só postar aí embaixo nos comentários que a gente responde. Então, até mais pessoal, aquele abraço, fui!